Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje é dia 1º de outubro e a nossa consagração vai ser só no próximo sábado. Pensem comigo, primeira semana começa hoje. Então a gente vai fazer sim a consagração no sábado, mas nós vamos começar o nosso jejum amanhã, né? Que é a primeira semana do mês. Nós vamos começar todos os meses. A gente faz aqui na igreja o jejum de consagração do mês no altar do Senhor. Isso. A corda está lá atrás, né? Glória a Deus. Aleluia. A primeira semana do mês nós consagramos ao Senhor. Nós apresentamos ao Senhor, nós consagramos no altar do Senhor. Então, nós vamos começar o jejum, como fazemos todos os meses, quem é aqui dessa igreja, e... corajosa ela. E... começa amanhã até o próximo domingo, né? É o próximo sábado. Então, nós vamos separar uma refeição, como consagrando no altar do Senhor. Nós vamos ler o livro de Lucas durante toda essa semana. Então, serão mais ou menos 4 capítulos por dia do livro de Lucas essa semana, e nós vamos no domingo apresentar e agradecer ao Senhor por essa semana de consagração. Mas a oração vai ser no sábado. Então aconteceu uma coisinha meio fora de logística. A oração de consagração vai ser no sábado, para a gente não deixar de fazer, mas nós vamos ter a semana inteira de jejum e consagração. O que é o jejum? O jejum é algo que você oferece ao Senhor como oferta a Deus. De novo, como bem disse a minha esposa, não como troca de nada, mas para que você possa consagrar a tua vida no altar do Senhor. O jejum, ele é acompanhado de duas coisas. Ele é acompanhado de oração e ele é acompanhado de leitura da palavra. Senão vira dieta, vira regime. Então, jejum tem leitura da palavra e jejum tem oração. Como nós fizemos no mês de setembro, nós vamos usar como prática a partir do mês de setembro. Nós vamos nos reunir ao meio-dia em oração. Faltou corda lá atrás. Nós vamos nos reunir ao meio-dia. Então, onde você estiver, ao meio-dia, você se ajoelhe. Se você estiver num trabalho e puder, vai no banheiro, se ajoelha, consagre ao Senhor. Estou em casa, vai, fecha a porta do quarto, se ajoelhe. Todos os dias dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós vamos consagrar esse jejum no altar do Senhor. E toda a igreja juntos, a gente vai ler o livro de Lucas, nós vamos fazer uma oração. Mas nós vamos orar pelo quê, pastor? Então a gente sempre direciona 3 pedidos de oração nesses momentos de jejum. A gente ora pela igreja, para que haja salvação, libertação, cura, provisão do Senhor, para que Ele abençoe a obra dele. A segunda coisa que nós oramos no nosso período de jejuns e orações é pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo marido, por aqueles que a gente tem um carinho e a missão que Deus nos deu de proteger, suprir e abençoar. E também pela nossa vida profissional e pela nossa vida financeira, para que a gente possa pedir ao Senhor que abra as portas, as janelas dos céus e abençoe o trabalho das nossas mãos, nos dê inteligência, sabedoria, capacidade, disposição, coragem, força, saúde, ânimo para realizar uma obra, para suprir a nossa casa e honrar o nome do Senhor. Então, pela igreja, pela família e pela nossa vida profissional e financeira, nós vamos jejuar e orar durante toda a semana. Há uma programação de batismo no dia 15. Eu só preciso ver se a gente vai fazer mesmo dia 15 ou aproveitar o dia 14, que vai ter esse movimento com as crianças. A gente pode aproveitar dia 14, mas a gente tem que ver a agenda, porque tem alguns irmãos que vão trabalhar no sábado, e aí não adianta nada a gente marcar o batismo no sábado, e se os irmãos forem trabalhar, então manteremos no domingo. Então fica aguardando aí a gente confirmar o dia do batismo. Por enquanto, ou 14 ou 15, ou sábado
ou no próximo domingo agora o outro, né? Batismo. Projeto Maná do Céu, todo domingo, você que pode trazer 1 quilo de alimento para a gente abençoar a obra do Senhor. O que é o projeto Maná do Céu? É um projeto onde quem precisa, tira, quem não precisa, coloca. Bem simples assim. Esse é o projeto Maná do Céu. Pastor, eu não preciso, então você traz. Pastor, eu preciso, então no final do culto a gente vai ali escondidinho e a gente faz, e aí você leva, deixa o povo embora. Vai ser uma grande bênção, ninguém precisa ficar sabendo, e vai ser uma grande bênção do Senhor suprir a tua casa. Você que pode mais, traga uma cesta básica. Você que pode mais, doe 2, 3, 4 cestas. Vai ser uma grande bênção do Senhor para aqueles que estão passando um tempo de deserto. O deserto acaba, mas ele existe. A gente não pode fechar os nossos olhos e deixar o nosso coração insensível. Na última terça-feira eu comecei com o Caio, um discipulado. Terça-feira, 18h30, no mesmo horário do culto, inclusive. A gente fica 1 hora ali, né, Caio? O discipulado lá atrás. Então, se você você que é jovem, feito eu, e tem você que é jovem, feito eu, e tem até 20 anos de idade, eu quero convidá-los ao discipulado pastoral. Eu quero pastorear os jovens, terça-feira, 18h30. Porém, o culto de jovens, que é meu irmão Rafael, que está à frente, todo domingo às 17 horas. Todo domingo às 17 horas, o nosso culto de jovens. Paralelo a isso, quem quiser ser discipulado, está comigo 1 hora antes do culto de oração, ali, e ser uma grande bênção do Senhor. Terça-feira passada eu passei umas tarefas para cá, e vou ver se ele fez, né? Uma grande bênção do Senhor, a gente poder ser discípulo e ser discipulador. Alguns avisos mais, acho que disse tudo já, né? Glória a Deus, aleluia. Abra a tua palavra do Senhor, no livro de Lucas. Bazar é dia 7 ou dia 8, sábado é? Sábado, próximo sábado. Você que tem uma camisa, um sapato, um short, uma calça, se você vier com coisa que não presta, a gente vai jogar fora na sua frente. Que está boa e que você não usa, está rasgado, jogue fora, irmão. Traga não, em nome de Jesus. Aí eu vou dar para o bazar uma bolsa que ele tem furada. Joga fora, em nome de Jesus. Eu tenho uma camisa bonita, ela está com um furinho aqui, ó. Conserta e usa então. Quero usar mais não, então jogue fora. Não, eu preciso comprar, pastor, no bazar. Então você vem, a gente vai ter aqui um preço especial do bazar. Mas os irmãos da igreja eu quero encorajar a tirar aquela camisa que não cabe mais. Ó, quando você se converteu, não cabe mais aquela calça sua, número 38, para as irmãs, não cabe mais, irmã, né? Então traga para doar em nome de Jesus, né? Aquele sapato que é o dia de ver o céu de perto, que ele brilha, aquele sapato que você só usa no casamento do neto, do sobrinho. Traz, irmão, doa, Deus vai te dar mais, em nome de Jesus, né? Cueca, joga fora, viu? Em nome de Jesus, não traga não. Camisa que tiver boa, calça que tiver boa, bermuda, traga para abençoar a vida de outras pessoas, em nome de Jesus, amém? Aproveita que você está de pé e abra a palavra do Senhor em Lucas. Eu disse capítulo 15, mas é 18. Lucas capítulo 18. Nós estamos trabalhando as parábolas do mestre, e a gente já contou um monte de parábolas aqui aos domingos. Eu não trouxe a minha cola, mas a gente já deve estar aqui no 13º, o 14º domingo sobre as parábolas. O que são as parábolas? Histórias contadas por Jesus para facilitar o entendimento do reino dos céus. Isso é uma parábola. Histórias contadas por Jesus para facilitar o entendimento do reino dos céus, para que uma criança ou um idoso, ao ler, ao ouvir, entenda, mas não apenas entenda, que ela possa aplicar na sua vida. Nós vamos ler hoje a parábola do juiz iníquo, Lucas capítulo 18. Antes da leitura, vamos fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui na tua casa porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Nós viemos aqui dizer que nós te amamos, Senhor, que não há outro Deus além de ti, Pai. Apesar da cultura querer destruir a imagem de um Deus todo-poderoso, tu continuas, Senhor, sendo o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Assim como foi na época de Roma, que
que queria destruir a figura de Deus, assim como foi na época do Egito, que queria destruir a figura de Deus, assim como foi na época da Babilônia, que queria destruir a figura de Deus. Todas as coisas passaram e tu permanecestes fiel, porque tu és o único digno de ser adorado, Criador de todas as coisas, o único digno de ser louvado. E nós esperamos a semana inteira para vir essa noite ouvir da tua palavra, nos alimentar do pão da vida, e não nos deixa sair daqui da mesma maneira que nós entramos, Senhor. Não nos deixa ser fúteis, meninos imaturos, que a tua palavra viva, verdadeira e eficaz penetre na mente, nos corações, na divisa da alma e do espírito, que toda dispersão, sede, movimentação, vontade de ir ao banheiro, agora cesse, para que a gente possa ouvir a tua voz, de acordo com a tua palavra, a tua santa escritura. Nós nos sujeitamos à tua palavra, e ela é a semente, o nosso coração é a terra, que o Senhor possa plantar, e que o inimigo não possa roubar essa semente, que o inimigo bata em retirada, e que ele não tenha espaço aqui, que nós não estejamos agora cativos a nada, nem ao WhatsApp, nem a Facebook, nem a Instagram, cativos somente à tua voz, para glorificar o teu nome, para envergonhar o inimigo. E nós te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Lucas 18 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, nada diferente do que está acontecendo hoje, né? E nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Essa parábola ela é riquíssima, porque ela está muito contextualizada com os nossos dias. Um juiz iníquo que não julga as causas, aliás, que julga outras causas, mas não a causas nobres. Vamos entender um pouquinho aqui qual era o contexto desse cenário aqui, dessa ilustração, dessa parábola. O povo de Deus, os judeus, estavam sendo perseguidos por Roma, e o povo tinha a figura de que tudo que era perseguição, ou tudo que era injustiça, deveria ser julgado, deveria ser tratado por alguém que tivesse a autoridade. A viúva, na figura de Israel, é uma mulher que não tem privilégios, porque não havia aposentadoria naquela época. Normalmente, quando a mulher perdia um homem, ela era sustentada pelos filhos, e se ela não tivesse filhos, ela deveria ser sustentada pelas sinagogas ou pela igreja. Por isso que Tiago vai dizer que a religião verdadeira é sustentar órfãos e viúvas. Ou seja, essa mulher, uma mulher que não tinha recursos e que precisava, ela tinha um pleito, uma causa, um problema a ser resolvido, e ela procura um juiz. A palavra iníquo é o resumo de iniquidade. Iniquidade na Bíblia significa pecador consciente. Existe o pecador que tropeçou, e existe o pecador que diz: eu sou pecador mesmo, e eu continuo mesmo no erro, porque é isso que eu escolhi para a minha vida. Então a Bíblia dá o título desse juiz: um juiz pecador convicto, um juiz profano, um juiz
que não amava e não servia e talvez não acreditava na existência de Deus. Então a Bíblia dá aqui uma figura. Então a gente precisa, e eu quero que vocês visualizem um cenário como se fosse um tribunal. Num tribunal, quem são as personagens? Nós temos o juiz no tribunal, nós temos o acusador, que no caso é o promotor, nós temos o réu, que é alguém que cometeu um erro e está sendo julgado, ou é inocente ou é culpado. E temos também as testemunhas dentro desse tribunal. E além dessa outra persona muito importante no tribunal, que é um advogado. Então, o juiz, o réu, o promotor, as testemunhas e um advogado. Está posto o cenário jurídico. Qual é a função do juiz? Ouvir os fatos, seja de testemunhas ou do promotor, para que ele pudesse julgar aquela causa com equidade, sem pender para a esquerda, sem pender para a direita, que ele pudesse julgar com equidade, com equilíbrio. Essa é a função do juiz. Qual é a função do promotor? Acusar, dizer que ele é culpado, baseado nas hipóteses, baseado nas teses, baseado nas informações e talvez baseados na testemunha. Essa é a função do promotor. Qual é a função da vítima ou do acusado? Qual é a função do réu? A função do réu é ter a oportunidade de ser julgado, julgada de acordo com uma lei estabelecida naquele país. E ela não pode se defender, ela precisa de um advogado que a represente. Interessante que neste cenário não há um advogado que a represente ali, então ela vai direto ao juiz. Então existe sim uma possibilidade de pessoas hoje, inclusive, que não tem condições de ter um advogado. Ela pode se representar diante do juiz, ela pode dispensar um advogado, ou ela pode ter um advogado do Estado, ou ela pode contratar um advogado particular, ou ela pode se representar. Neste cenário, me parece que ela se representa, porque ela vai direto ao juiz. Então está posto o cenário: o juiz, a pessoa que está sendo acusado ou acusada, o promotor, que aqui nesse texto também não aparece, e as testemunhas, que nesse texto também não aparece. Então, para facilitar a ilustração, para facilitar a parábola, Jesus deixa a figura do juiz, da viúva e do adversário. Apenas essas três personagens Jesus deixa. E a Bíblia diz que essa mulher viúva vai nesse juiz de forma inoportuna. O que significa inoportuno? Inoportuno é aquela pessoa que manda uma mensagem para você de áudio, um áudio às vezes grande, de madrugada. É inoportuno. Ou alguém que bate na sua porta no domingo de tarde, depois do almoço. Pastor, está aí, pastor? Não nada, meu irmão. Domingo de tarde, depois do almoço, misericórdia. O inoportuno é aquele que manda uma mensagem num domingo de tarde, chamando você à realidade, te corrigindo, às vezes com um bom motivo, para te levar a Deus. O inoportuno é alguém que vai buscar você na sua casa, quando você está frio na fé, quando você está daquele jeito. Uma pessoa inoportuna é aquela pessoa que fala o que o outro não gostaria de ouvir, que faz o que o outro não gostaria, e ela é inoportuna porque ela está querendo alguma coisa. E essa palavra inoportuno não necessariamente é negativa, tá, irmãos? O inoportuno é aquele que não espera uma oportunidade para agir, é aquele que não espera ter condições para tomar decisão, é aquele que não espera o melhor cenário para poder falar, é aquele que não espera as coisas acontecerem para que ele... O inoportuno é alguém, de acordo com Jesus, perseverante. É aquele que está escrito em Mateus 7,7: batei, batei e a porta se abrirá, buscai, buscai e você achará, procure, buscai e você receberá, busque e encontrará. Inoportuno é aquele que não espera alguém incentivá-lo,
que não espera alguém corrigi-lo, que não espera alguém orientá-lo, que não espera alguém autorizá-lo. Eu costumo dizer para os meus filhos assim: é melhor pedir desculpas do que pedir permissão. Porque se você pede permissão para tudo, você vai criar um contexto em que você não toma decisão para nada. Você vai criar um contexto em que tudo você é vítima, ou que você não pode agir. Essa mulher é uma mulher diferente. Essa mulher é uma mulher que ia até o juiz, e não apenas na audiência. Ela ia provavelmente frequentemente, provavelmente diariamente, provavelmente 1 ou 2 vezes por dia, ao ponto do juiz se sentir incomodado pela insistência daquela mulher, pela maneira dela cobrá-lo. Bom, o contexto aqui era que ela tinha alguém que havia feito alguma coisa contra ela, que a Bíblia aqui vai chamar de adversário. A Bíblia vai chamar aqui no versículo 3, havia naquela cidade uma mulher que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Alguém que tinha feito alguma coisa com ela, alguém que havia feito algo que feria os valores, ou que feria o padrão ético, ou que feria um modelo razoável. Alguém que ela chama aqui de adversário. No contexto natural, o adversário pode ser a TIM, está cobrando uma conta indevida. No contexto natural, pode ser a CELP, que cortou a tua luz que estava paga. No contexto natural, o adversário pode ser um vizinho que coloca música alta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta também. No contexto natural, o adversário pode ser alguém do teu ciclo de convivência que pegou algo que era teu, por engano, só esqueceu de avisar, mais conhecido como furto. No contexto natural, um adversário é aquele que fez algo que feria um princípio, um valor ético ou uma lei. É contextualizado juridicamente como um adversário. Mas no reino dos céus, no reino espiritual, o adversário é o inimigo das nossas almas, Satanás. O juiz é Deus, o nosso Senhor. E a viúva é Israel, é o povo de Deus. Esse é o contexto espiritual desta parábola. No contexto espiritual desta parábola, nós somos a viúva. Alguém quer nos destruir, e o Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes, o Senhor dos Senhores, julgará a nossa causa. Então Jesus faz um paralelo. Se um juiz do mundo, um juiz da terra, um juiz pecador e consciente, e um juiz que é vendido, um juiz que é comprado, um juiz que é importunado, ele julga as causas, quanto mais o nosso Pai Celeste que está nos céus. Aqui no versículo 4, com a tua Bíblia aberta, mantenha a tua Bíblia aberta, diz assim: ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Tem um ditado popular que diz que advogados se acham deuses e juízes têm certeza. É um ditado popular, que advogados se acham deuses, porque é a única classe, com todo respeito, que quer ser chamada de doutor sem fazer doutorado. Nem médico é doutor se não fizer doutorado. Médico é médico. Mas a Bíblia diz que esse homem não temia a Deus e também não respeitava homem nenhum. Provavelmente o sobrenome desse homem era Moraes. Provavelmente não respeitava homem nenhum. Mas no versículo 5 a Bíblia diz: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me, venha a desonrar-me, venha colocar o meu nome em xeque, venha destruir a minha imagem, venha destruir a minha autoridade, venha fazer com que as pessoas tenham uma visão distorcida, deturpada e errônea sobre mim. A função desse texto aqui, o objetivo de Jesus nesse texto, é incitar-nos, nós como igreja, a orar.
Esse é o objetivo desse texto. A função desse texto é nos levar a orar, porque a oração é o maior poder que existe nessa terra. É o maior poder que existe. A oração, ela é capaz de trazer à existência coisas que não existem. A oração, ela é capaz de curar enfermidades que não tem cura, humanamente falando. A oração, ela é capaz de libertar. A oração, ela é capaz, pode deixar. A oração, ela é capaz de libertar alguém que está encarcerado nas drogas, encarcerado no álcool, encarcerado na prostituição, porque isso é uma prisão espiritual. Então a oração, ela tem esse poder. E aí Jesus faz um paralelo: se um juiz mundano e terreno, que não teme a Deus e que não respeita homem nenhum, quando importunado, quando incomodado, quando pressionado, quando exposto à grande maioria, ele vai ter que ceder, quanto mais o nosso Senhor que está nos céus. Então, o contexto aqui é nos levar à oração, mas eu não posso me isentar de dizer que o tribunal, ele existe, apesar de não ser essa a intenção de Jesus. Eu queria que vocês rapidamente abrissem a palavra do Senhor, ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. Eu quero que 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler só o versículo 10. Diz assim o versículo 10: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Agora eu quero que os irmãos abram Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, no versículo 14. Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Diz assim na minha Bíblia: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer não sejam. Agora, lá para frente, Mateus 12, 36, eu estou fazendo de propósito esse trampolim aqui entre os versículos da Bíblia, porque se você não sabe manusear bem a Bíblia, você tem que estar aqui nos domingos às 9 horas da manhã, na escola de pregadores e evangelistas, no domingo às 9 horas da manhã. Se você está demorando a abrir aí, Mateus 12, 36, na minha Bíblia diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, darão conta no dia do juízo. Eu quero que vocês saibam que todos os homens e todas as mulheres irão se apresentar diante de Deus um dia, todos eles, presidentes, todos eles prefeitos, músicos, cantores, todos eles artistas, pregadores, todos eles engenheiros, médicos, advogados, juízes. Todos eles, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, e um dia iremos estar diante de um único juiz, que é capaz de julgar foro íntimo. E o que é foro íntimo? É aquilo que está em Êxodo, no capítulo 20, que Deus diz que nós não devemos cobiçar com o nosso coração. Homem nenhum dessa terra é capaz de julgar o que está no nosso coração, mas o Deus que há nos céus, Ele é o único que é capaz de julgar a intenção do coração. Então, eu queria montar o cenário jurídico para que você saiba que um dia nós estaremos diante de um juiz, prestando contas a Ele por cada palavra, por cada olhar, por cada ação, por cada desejo, por cada intenção, por cada pensamento, por cada negligência. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando diante de Deus. Então todos nós estaremos diante de um juiz, e diante desse juiz, voltando lá para Lucas capítulo 18, e diante desse juiz, Deus fará justiça aos escolhidos e àqueles que não são escolhidos. No versículo 7 diz:
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está dizendo que haverá um dia em que Ele julgará todos os homens. Só que aqueles que são escolhidos de Deus, Ele vai responder de uma forma em que o sangue de Cristo está sobre a nossa vida. Ele irá responder não conforme os nossos méritos, mas conforme o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esses dias eu estava com um eletricista lá em casa, o seu Carlos, muito querido, eu gosto muito dele, e ele fez uma pergunta para mim, dizendo assim: pastor, aquelas perguntas de universitário, pastor, por que Cristo disse, afasta de mim esse cálice, se Ele era Deus, e Ele tinha todo o poder? Porque se Ele desse uma ordem, viria um exército de anjos e destruiria Roma. E por que diante na véspera, lá no Getsemane, na véspera da sua crucificação, Jesus disse: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha? E ele ainda foi mais difícil a pergunta, ele disse assim: e por que lá na cruz ele disse assim, pastor? Pai, por que me abandonaste? Perguntas difíceis de responder, irmãos. Perguntas difíceis de responder. Bom, existem aqui 2 ou 3 possibilidades dessa resposta. O que as pessoas mais respondem a esse tipo de pergunta: Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele estava ali sofrendo como homem, então ele teve as angústias de homem, ele teve as tristezas de homem, ele teve o medo de homem. É uma possibilidade de resposta, mas eu não acredito que seja essa a resposta. Existe uma segunda possibilidade de resposta, que é assim: eu acho que Jesus, ele de verdade esqueceu de quem ele era. E essa possibilidade, ela nem passa pela minha cabeça. Ele esqueceu para que ele nasceu, ele esqueceu qual era o ofício dele, que era morrer no meu e no teu lugar. Ele esqueceu, e ele, na hora da dor, olhou para si mesmo, como acontece como nós, que somos homens. Na hora da dor, a gente se preocupa mais com a gente do que com os outros. Essa possibilidade eu a descarto. Mas eu estava lendo o comentário, Rafael, de Champlin, sobre esses 2 versículos, e lá no comentário de Champlin diz assim, que Jesus era tão santo, que Ele era tão puro, que Ele era tão limpo, que Ele era tão imagem e semelhança de Deus, que a possibilidade do pecado cair sobre Ele iria maculá-lo, iria sujá-lo, iria tirar aquela santidade, porque o meu pecado e o teu pecado não apenas cairia sobre ele, mas tornaria-se nele o pecado. E para Jesus o pecado é a coisa mais horrível que existe, porque desagradaria o próprio Pai. Então, quando ele vê a possibilidade do pecado contaminá-lo, ele vai dizer: afasta de mim este cálice. Quando ele vê a possibilidade do pecado sujá-lo, ele vai dizer: Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado, que é a pior de todas as coisas, estava para entrar nele, e por causa do juízo de Deus iria moê-lo, como diz o profeta Isaías. Eu estou dizendo isso para vocês porque aqui no final do versículo, capítulo 18, na minha Bíblia diz assim: digo-vos depressa, que lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aí agora eu preciso citar Paulo dizendo a Timóteo que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, que elas procurariam mestres para si, para o seu próprio convencimento, ou aquilo que fosse mais agradável a ela mesma. Elas não suportariam a verdade da Bíblia, elas procurariam conselhos de pessoas que falam as mesmas coisas que elas querem ouvir. Elas não estariam mais sujeitas às verdades da lei, da palavra. Ela quer uma vida conveniente. E deixa eu dizer uma coisa para você: nunca é suficiente o pecado ao pecador. Eu vou fazer uma pergunta para você, eu sei a resposta. O quanto de bebida é necessário para um alcoólatra?
Não é necessário, porque ele continua, e continua, e continua, e ele continua de novo. Quanto é necessário de droga para um adicto, para um viciado em drogas? Nunca é suficiente, porque ele se droga, e se droga, e se droga, e se droga. Quanto é necessário de uma vida suja, quando nós somos profanos? Nunca é necessário, porque é uma pornografia, depois puxa outra, e outra, e outra, e outra. Então, haveria necessidade de um juiz dizer: basta, para que ele pudesse dizer que ele julga todos os homens e todas as mulheres, porque ele voltará um dia, e nesse dia que ele voltar, achará fé na terra, ou os corações serão frios, ou nós seremos moldados à cultura do século. Paulo vai dizer em Romanos do capítulo 12: não se amoldem a este século, no Romanos 12, 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Deixa eu falar uma coisa para você: a igreja é contra a cultura. Você já viu um carro que você está andando numa via de mão única, e um carro entra, algumas pessoas buzinam porque vê alguém na contramão? Vocês já viram isso? Algumas pessoas que são mais mansas vai baixar o vidro e vai dizer: cuidado, você está na contramão, volta. Alguém vai brigar, a maioria vai brigar, na contramão. Mas as pessoas que são mais sábias, ela vai baixar o vidro e ela vai dizer: cuidado, você está na contramão. Cuidado, porque senão vai acontecer algo muito ruim com você. A igreja, ela foi chamada para dizer ao mundo que ele está na contramão. O nosso papel não é se adaptar às coisas do mundo. O nosso papel é cumprir a palavra. Ah, mas a Bíblia, ela está desatualizada. Desatualizada? A Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Mais atualizada do que o jornal de amanhã. Porque se não fosse as Sagradas Escrituras, todos os freios dos homens são leis e princípios bíblicos. Por que o homem não deve matar? Porque a Bíblia diz que não deve matar. Por que o homem não deve trair? Porque a Bíblia diz que não deve trair. Por que o homem não deve roubar? Porque a Bíblia diz que não deve roubar. Por que o homem não deve ser violento? Porque a Bíblia diz que Deus não gosta da violência. Então não há possibilidade de uma sociedade querer tirar a Bíblia para que a sociedade seja conduzida. É impossível ter princípios e leis numa sociedade com a ausência do juiz, com a ausência das Sagradas Escrituras. E nós somos chamados para ser a contracultura. Nós somos chamados para ser o carro que anda na contramão. Mas pastor, contramão não é quando a pessoa está errada? Então, eu quero que vocês entendam isso. Quando a maioria das pessoas estão fazendo uma coisa, isso não significa que está certo. Eu vou dizer de novo para que vocês entendam. Quando a maioria das pessoas acha natural o erro, isso não significa que o erro é correto. Quando a maioria das pessoas fazem coisas que quebram os princípios, não significa que os princípios devem ser quebrados. Quando a maioria das pessoas falam mal umas das outras, não significa que isso agrada a Deus ou que é o desejo de Deus para o nosso coração. Quando a maioria das pessoas estão frias espiritualmente, não significa que isso é o desejo de Deus para a sua igreja e para o seu povo. Quando a maioria das igrejas estão manipulando os seus fiéis, não significa que é isso que Deus estabeleceu como igreja. A maioria das pessoas deturpam a verdade da palavra e pegam elas e pregam do jeito que elas querem. Não significa que esse tem que ser o jeito que Deus estabeleceu que ela fosse pregada. Mas Jesus disse aqui que Deus fará justiça. Deus fará justiça, e que Ele vai julgar a minha e a tua causa. E Ele pergunta no final: mas haverá fé entre os homens e as mulheres? Ou eles vão estar moldados a este mundo? Romanos 12, 2. Ou eles vão estar adictos, profanos, alcoólatras, frios, adúlteros, mentirosos. Nada diferente do que eram os epicureus. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos desfrutar da vida, e que a vida seja vivida. Não é isso que a Bíblia nos diz. E não é nenhum falso moralismo, porque não há casamento que se sustente
sem que haja uma aliança com Deus. Não há igreja que se sustente que não seja pela palavra. Não há relacionamento entre amigos que se sustente sem a palavra. Não há criação dos filhos que se sustente sem os princípios e sem a palavra. Não há como você ter uma sociedade com outra pessoa num negócio se você não observa a palavra e os princípios. Não há como você ser um empregado em uma empresa se você não estabelece os princípios da palavra. Esta palavra, ela está atualizada e ela jamais vai precisar ser revista e jamais vai precisar ser atualizada, porque em último lugar, quando ele vier e ele voltará, ele vai julgar todos os homens e todas as mulheres. O nosso papel é continuar crendo, é continuar orando. Pastor, jejuar, mas as pessoas do mundo não jejuam. Então nós somos contra a cultura, nós não somos desse mundo. Mas se ajoelhar de meio-dia durante uma semana, para quê? Porque a palavra do Senhor diz que quando vocês me buscarem, feche a porta do seu quarto e me busquem em secreto, porque em secreto eu recompensarei a vocês. Mas ler a palavra por quê? Porque a palavra de Deus é vida, ela é verdadeira e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela é a verdade de Deus. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Eu não quero que vocês tenham medo de Deus. Eu quero que vocês tenham um relacionamento com Deus como um pai. Um pai a gente honra, um pai a gente respeita, um pai a gente se submete à vontade dele, porque o pai não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. E se esse juiz iníquo julgou a causa dessa mulher, o versículo 1 diz: Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar, nunca desistir, nunca abrir mão, nunca retroceder. Eu vou confessar com vocês o pecado hoje eu cometi essa manhã. Hoje pela manhã eu fiz uma oração a Deus dizendo assim: Senhor, eu não quero ir para a igreja hoje. A minha oração, eu disse: Senhor, eu não quero ir para a igreja. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado das lutas. Eu estou cansado das batalhas. Eu estou cansado do ministério, Senhor. Eu estou cansado de muitas vezes me sentir só. Eu estou cansado, Senhor. E quando eu estava orando ao Senhor, Ele me deu essa palavra: se uma mulher viúva incomoda um juiz iníquo e ele julga a causa dela, quanto mais eu não julgarei as vossas causas. Eu não sei se você está cansado do teu casamento, eu não sei se você está cansado do teu ministério, a igreja, eu não sei se você está cansado das lutas financeiras que você está vivendo, mas deixa eu te contar um segredo: seja verdadeiro com Deus. Verdadeiro com Deus. Eu não estou falando que você tem que enfrentar Deus, eu estou dizendo que você tem que ser verdadeiro com Deus. Sabe quando Moisés estava encurralado pelos egípcios? Os egípcios vinham de um lado e do outro lado tinha um mar. Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, e agora? Deus olhou para Moisés e disse: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Deixa eu te contar um segredo: Deus jamais vai fazer a minha parte e nem a tua parte. Deus abre o mar, mas Ele só abre o mar para quem tem coragem de enfrentar o mar. Deus para o sol, como Ele fez na oração de Josué,
mas ele só para o sol para quem está no meio da guerra e no meio da batalha, como Josué estava. Eu não sei quais são as lutas que você tem vivido, eu não sei quais são os cansaços da tua alma, mas deixa eu te contar um segredo. Abra o teu coração ao Senhor, confia nele, agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Porque quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando você pensa que não tem saída, quando você pensa que não tem jeito, quando você pensa que as forças se acabaram, Deus vem e renova as suas forças, e abre janelas onde não há, e abre portas onde não há, e cura aquilo que não havia cura, e salva aquele que tinha o coração duro, e mostra a verdadeira palavra para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir a sã doutrina, a palavra. Porque tudo que nós fizemos aqui nessa terra é passageiro e um dia vai se acabar. A palavra do Senhor diz no Salmo 90: a vida de um homem é de uns 70 anos, alguns com enfado e com cansaço, viverá um pouco mais, mas o que é isso comparado à eternidade? Diz Moisés no Salmo de número 70. As conquistas que nós temos aqui na terra, elas vão passar. Os bens que nós vamos adquirir, eles vão passar. As experiências, os títulos, as honras, vai passar. Mas a Bíblia diz que as minhas palavras não passarão, e haverá uma eternidade. Haverá uma eternidade. Eu vi uma vez um pastor ilustrando a eternidade assim. Ele pegou uma corda e ele separou 5 centímetros daquela corda e disse: esses 5 centímetros representam 90 anos de vida. E a corda, ela tinha 100 metros. E ele ia puxando a corda e dizia: e esse restante é a eternidade. E esse restante é a eternidade. E esse restante é a eternidade. E não se acabava a eternidade. E a gente está olhando só para este tempo. A gente esquece que tem um juiz, que tem um rei, que tem um Senhor, que há uma eternidade, e que todos nós iremos prestar contas a Ele. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, renova as forças dos meus irmãos, da esperança, renova as forças da alegria, renova as forças, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Renova as forças e cura os traumas de uma paternidade violenta. Renova as forças e muda os referenciais de casamentos errados na nossa casa. Renova as forças e quebra o ciclo de maldição na nossa família. Renova as forças e nos faz dizer não para a tentação da nossa carne. Renova as forças e cura nossas enfermidades. Renova as forças e transforma o nosso interior. Enxuga as lágrimas, porque o choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. A tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é noite nós nos colocarmos diante do Senhor e abrir e rasgar o nosso coração. E não precisa você abrir a tua boca, pode ser apenas no pensamento, como Ana orou, sem dizer uma única palavra. Os lábios delas apenas balbuciava. E o Deus dos céus, que nos vê em secreto, olhou para aquela mulher que sofria e que estava cansada, e mudou a sorte daquela mulher. Deus está aqui essa noite para mudar a nossa sorte. Mas abra o teu coração, diga assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer, então eu venho a Ti como juiz. Julga a minha causa, Senhor. Julga a minha causa na minha família. Julga a minha causa
na minha saúde. Diga ao Senhor: julga a minha causa no meu trabalho, julga a minha causa na igreja, sem cessar, sem parar de crer, sem desanimar, sem abrir mão do teu casamento, sem abrir mão dos teus filhos, sem abrir mão do teu ministério, sem abrir mão do teu trabalho. Abra o teu coração e diga: Senhor, vem julgar a minha causa. Se aquele homem mau julgou a causa da viúva, vem julgar a minha causa, Senhor. Porque eu creio que Tu és o juiz dos juízes, que Tu és o rei dos reis, que Tu és o Senhor dos senhores, e que não há outro Deus além de Ti. Não julga segundo as minhas obras, não julga segundo o trabalho das minhas mãos, mas julga segundo a multidão de misericórdias, julga segundo a graça do Teu amor, julga segundo a Tua presença que é irresistível, julga segundo o Teu amor, a Tua bondade, julga a nossa causa, Pai. Essa é a minha oração, essa é a oração da Tua igreja. Com os olhos fechados, adore ao Senhor. Meu coração
rico em graça, amor, bondade e misericórdia. Nesta noite que tu preparaste para cada um, para estarmos aqui, nós queremos lançar aos teus pés todos os nossos pecados. Os pecados confessados, os pecados não confessados. Aquilo que a nossa mente planeja, que não é a vontade do teu coração para as nossas vidas. Aquilo, Senhor, que tentamos esconder de nós mesmos. Sim, Jesus, porque há momentos das nossas vidas que nós sabemos que estamos errados, mas escondemos o nosso erro de nós mesmos. Pegamos o nosso erro e colocamos debaixo do tapete, dizendo: deixa para lá, amanhã eu me arrependo, amanhã eu faço isso ou aquilo, amanhã a minha atitude será diferente, a minha forma de pensar ou de agir. Mas hoje eu não quero. Hoje eu não quero confessar o meu pecado. Hoje eu não quero falar para o Senhor quem realmente eu sou. Jesus, não podemos esconder nada de Ti, porque Tu nos criaste. Foi o Senhor que nos criou. É o Senhor que tem nos sustentado até o dia de hoje. É o fôlego da vida, a cada amanhecer que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui. Espírito Santo, sonda os nossos corações. Vê se há em nós o desejo de Te agradar. Vê se há em nós o desejo de fugir da aparência do mal. E aquilo que nós, como homens e mulheres, não temos tido força o suficiente para dizer não, o suficiente para dizer é só até aqui. Nós clamamos por Tua ajuda nesta noite, porque sabemos, se não for por Tua intervenção, sozinho nós não iremos conseguir. Se temos errado o caminho, se temos errado aquilo que é o Teu sonho para a nossa vida, nesta noite nós Te pedimos: endireita os nossos caminhos tortuosos, endireita o nosso coração endurecido, endireita a nossa mente pecaminosa, troca os nossos olhos, limpa os nossos ouvidos, coloca uma nova maneira de falar, Senhor, e transforma o nosso coração. Nesta noite, Espírito Santo, nós queremos nos render a Ti e pedir que seja feita somente a Tua vontade em nós. Que não haja, Senhor, nem verdadeiramente Te buscarmos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. O Senhor não desprezará o nosso clamor a Ti. Nós nos rendemos ao Teu senhorio. Nós nos rendemos, Senhor, à Tua graça. A Tua graça maravilhosa, essa graça irresistível, essa graça que todo joelho não consegue ficar de pé diante de Ti. Mais uma vez eu Te peço, perdoa todos os nossos pecados. Que saiamos daqui lavados, que saiamos daqui purificados, que saiamos daqui como Jesus Cristo disse àquela prostituta: os seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. É isso que nós Te pedimos, Senhor. É isso que nós Te clamamos nesta noite. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glória a Deus. Coloque-se de pé, coloca a tua mão na posição de receber, como quem vai receber um grande presente de Deus. Que o amor de Deus, que a graça do Filho, que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam hoje permanentemente sobre a tua vida. Que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, e que você não seja atingido. Que
praga alguma chegue à tua casa, que o Senhor guarde a tua saída e a tua entrada, o teu deitar e o teu levantar, que os livramentos do Senhor estejam sobre a tua vida, que Deus te livre da violência, do acidente, do assalto e do homem mau, que Deus guarde a tua casa da mulher estranha, da confusão e da gritaria, que a paz que excede todo o entendimento invada a tua casa, porque o Senhor é o meu e o teu pastor, e nada nos faltará, porque agindo Deus, quem impedirá? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher, se você não desanimar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Como servos do Senhor, nós te pedimos: abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa saúde. Nós te pedimos tudo isso, já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E toda a igreja diz: amém, amém e amém. Vai ter um cafezinho aqui, a despedida do jejum. Aqui atrás tem uma bolachinha com café. Então venham tomar aqui com a gente. Não sai embora correndo não. Vai ter um creme crack com café com leite aqui para Rafael e para Alexandre, aqui atrás no final. Então não vai embora não, em nome de Jesus. Vai lá comigo.